Salve, Kiko Loureiro aqui em mais um monólogo num quarto de hotel em algum lugar desse mundo. E agora estou no México, na cidade de Querétaro. Primeira vez que eu visito essa cidade. Estamos aqui em meio à turnê do Megadeth na América Latina. E normalmente nos monólogos eu divido alguns dos aprendizados, alguns pensamentos que eu tenho que me ajudam na minha carreira como artista, como músico. Eu divido com você para também te ajudar na sua jornada profissional, na sua carreira, de uma forma geral, né? E agora, eu queria fazer um pouco diferente, eu queria contar um lance que rolou, um problema que rolou, né? Agora, pra mim é um pouco mais fácil de contar, porque, ó, meu braço, eu já consigo esticar meu braço, já consigo botar a mão no ombro. Algumas semanas atrás, meu braço ficava aqui, não conseguia esticar, doía muito, e eu não conseguia também tocar meu ombro, ficava assim, né? Peguei uma tendinite horrível, em meio aos shows do Brasil, né? Olha só, em meio aos shows do Brasil, uma tendinite que eu não conseguia nem mexer o braço. Coisa que aconteceu comigo, sei lá, quando eu comecei a tocar, que eu tive uma tendinite mais severa, assim, e depois nunca tive muito problema com isso, mas sempre ligado. E de repente, no Brasil, num shows tão importantes para mim, acontece isso, né? Eu queria dividir um pouco o aprendizado que eu tive com isso, né, que pode também servir para você de repente. Mas basicamente, bom, primeiro que a gente está numa pegada forte, né? Para quem já viajou de avião alguma vez na vida sabe que é um negócio chato, demorado, né? Filas, check-in, raio-x, fila para entrar no avião, aquela coisa toda, depois hotel, van, tudo isso é cansativo. Quando você faz, eu acho que daqui, quando a gente terminar essa turnê, a gente vai ter passado uns 80 shows. A gente foi tudo quanto é lugar, né? Então assim, é realmente muito cansativo, demanda assim essa força física, né? Energia, além do que você faz no show em si, na performance do show. Mas o dia a dia é bastante cansativo, mas a gente está meio acostumado, mas mesmo assim requer uma certa energia aí que vai além do normal. Bom, então a gente já está numa sequência direta, e quando a gente teve alguns intervalos, eu acabei, por exemplo, eu saí de casa no meio de abril, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui no finalzinho de agosto, saí de casa com a mesma mala desde meio de abril, e a gente foi numa sequência direta. Aí quando teve um intervalo eu acabei indo para o Brasil para fazer o evento ao vivo do meu curso de Music Business. Foi muito legal, mas também demandou uma energia violenta, assim, de atenção, de criar, né? De criar todo o projeto em si. Depois fui mais shows nos Estados Unidos, depois fui para a Europa, família e tal. Quando teve outro intervalo, eu acabei indo para o Guitar Camp, que foi também uma experiência fantástica, com Paul Gilbert, Andy Timmons e tal, na Califórnia. E aí vim aqui para América Latina, né? A gente começou pelo Equador, foi para o Chile, eu fui fazendo shows nessa pegada de viagem. Eu ainda fui fazer algumas atividades, eu fiz workshops para Ibanez e tal. E aí quando chegou em São Paulo, que foi o primeiro show no Brasil, teve muita coisa, mas muita coisa. E uma das primeiras lições é: aprenda a dizer não, né? A gente sempre ouve falar isso, mas eu gosto muito de dizer sim, e fui dizendo sim para as pessoas, né? E fiz tudo quanto era entrevista, encontrei os amigos, tem coisas muito legais, até deixei o link aqui, que foi o bate-papo que eu tive com os meus brothers, meus amigos do Angra, né, que a gente foi falar do Holy Land, com Ricardo Confessori, com Mariucci, com Rafael Bittencourt, e eu lá no hotel. A gente fez aquele vídeo à 1 da manhã, né, no dia anterior, show de São Paulo, e deixei o link aqui para você assistir, que é muito legal. No dia seguinte eu encontrei com a Bel Pesta às 7 da manhã, depois teve uma série de atividades ao longo do dia, a gente filmou a passagem de som, a gente fez daqui a pouco vai aparecer também, novidades aí. Direto fiz a entrevista da TV Cultura um pouquinho antes de entrar no palco, e aí a gente fez o show de São Paulo. No dia seguinte encontrei com a minha mãe no hotel super cedo, fiz uma série de reuniões ao longo do dia, depois já fui para Belo Horizonte, fiz reunião de almoço com pessoas que eram importantes para mim. Ainda eu participei de um documentário também de guitarristas brasileiros, muito legal também, que eu gravei em Belo Horizonte, então em breve, não sei quando sai, mas... E aí teve filmagens, entrevistas, passagens de som, meet and greet, show, e depois eu fiquei no hotel até as 2:30 da manhã fazendo mais entrevistas e tocando e tal pro pessoal do documentário. Resumindo, uma hora o braço travou, né? O braço travou, falou: calma aqui, você não pode falar sim para tudo, você quer dar entrevista, você quer encontrar seus amigos, você quer
tocar, você não está aquecendo, você não está treinando, você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa e na hora de quer subir no palco e dar o 100% ali, uma hora o corpo vai pedir arrego, né? E foi meio que aconteceu, assim. Pelo menos eu senti que a performance em si não ficou para trás, eu consegui tocar tudo e tal, mas a saúde acabou sendo afetada, né? Então fica aí um aprendizado para mim, né? E divido aqui, porque afinal de contas é mais fácil falar depois que o problema já está mais sanado, apesar das cortisonas, das tarjas pretas e da acupuntura, e principalmente que foi legal quando a gente estava em Brasília, quando foi um momento pior, eu pude encontrar o Raul e o Eduardo, que estava a seleção mexicana no hotel, e eu encontrei coincidentemente os caras fãs do Megadeth. Olha só como é, né, uma força divina ali no hotel. O cara pediu para tirar uma foto, eu olho pro crachá do cara, o cara era médico da seleção mexicana e o cara que estava do lado era o fisioterapeuta da seleção mexicana, e eles falaram, nossa, já compramos ingresso pro show do México. Aí eu li assim, falei, fisioterapeuta, cara, eu tô com um problema no braço, não consigo mexer. Aí o cara levou pro quarto, começou a fazer, deu várias dicas, massagens lá, não sei o que. Encontrei com eles de novo no México, assim, foi um negócio fantástico, me ajudou muito, que são médicos e o médico e fisioterapeuta de alta performance, né? Aí caiu a ficha, falei, nossa, isso aqui realmente é um negócio que demanda tanto nas suas viagens, as entrevistas, várias atividades, você ainda tem que, quando você deveria ir para cama, dormir, tipo 9h30, 10 da noite e tal, você vai entrar no palco e tem que dar seu melhor ali, né? O 110% de energia, de tudo, né? Concentração, de foco, que é o show em si, né? É o que você realmente está ali para fazer. Então, assim, eu percebi que essa é realmente uma alta performance, é como um esporte de alta performance, e todo tipo de treinamento, massagem, alongamento, tal, é como se fosse um esportista mesmo, né? Porque senão a casa cai, né? E não tem jeito. Então esse aprendizado foi fantástico, assim, de aprender a dizer não, que eu tenho que começar a aprender mais a dizer não para as pessoas, apesar de eu gostar de fazer tudo isso, porque para mim se alinha com o meu propósito. E uma coisa que eu também acho muito importante, né, que a gente tem que estar fazendo as coisas que alinham com o nosso propósito, nossos porquês, né? Então eu quero tocar bem, eu quero fazer os shows, mas eu também quero fazer minhas reuniões, encontrar as pessoas, fazer os vídeos. Eu poderia estar agora também descansando e não fazendo esse vídeo aqui. Tem um hotel, uma super piscina lá em cima desse hotel aqui e tal, mas tô aqui fazendo vídeo. Eu acho que tem a ver com o meu propósito, minha vontade de vida, né? Nesse caso aqui do vídeo, passar esses conhecimentos, contar essas histórias e ajudar também as pessoas, ajuda a mim, né, refletir sobre isso, e ajudar as pessoas também a desenvolver suas carreiras, suas vontades, seus sonhos e tal. Então, assim, aprender a dizer não, entender que eu tenho que focar no meu principal, né, que é fazer o show, então tomar cuidado com essas outras coisas que rolam ao longo do dia, porque a gente não pode deixar afetar o que a gente tem de principal, o que a gente quer fazer de principal na nossa vida, né, essa meta principal. No meu caso, subir no palco, tocar e dar lá o 100%, né? Eu não posso deixar que essas outras coisas, essas outras vontades afetem essa minha vontade principal, né? Então isso aí também é outro grande aprendizado, porque se eu afetar minha saúde, pode ser um negócio perigoso, e aí já viu, né? Outra coisa importante é entender os meus porquês, né? E claro, a gratidão, né, de estar aqui com o braço, falando, nossa, eu consigo mexer o braço, né? Isso aí eu também falo, puxa, é uma coisa que eu tenho que agradecer sempre, porque às vezes a gente não percebe, né, como uma coisa simples como você conseguir dobrar o braço é tão significativo, né? Principalmente para quem é guitarrista, mas para qualquer um, né, obviamente. E aquele dizer assim, devagar e sempre, né? Devagar e sempre, eu fiquei pensando também nisso. Poxa, Kiko, devagar e sempre, continua fazendo, né? Não subestimar o que a gente pode fazer em vários anos, em 1 ano, 2, 5 anos, né? Não tem aquela coisa de fazer tudo num mês, naquela semana. Kiko, eu vou passar 2 semanas no Brasil, então vou fazer tudo possível. Tomar cuidado, falando pra mim mesmo, assim, né? Tomar cuidado, devagar e sempre, tá tudo certo, né? Saúde em primeiro lugar. Então, essas coisas básicas que a gente sempre ouve por aí, às vezes a gente esquece, né? E depois chega o corpo e te dá aquele, né, aquele tapa na cara, assim, né? Aquele soco e fala, ó, o que eu tô falando? Devagar e sempre, senão a coisa não vai, né? Então, assim, bom, basicamente isso, eu queria fazer esse monólogo dividindo um pouco isso, sabendo que nem tudo é alegria, tem os momentos difíceis, tem os momentos aí dessas dores aí, né? Dos medos e dos medos principalmente, né? E ainda mais quando você fala de saúde,
mas tá tudo jóia, estamos aqui, daqui a pouco eu já tenho que ir pro show aqui em Querétaro, no México. Um grande abraço do Kiko. E deixe seus comentários aí se você já teve alguma coisa, tendinite, agora eu já tô com as manhas de como massagear, de como fazer, como não fazer. Já sabia um pouco, mas agora tô sabendo tudo. Então é isso aí, qualquer coisa deixe seu comentário, a gente dá um toque aí também. Valeu, grande abraço do Kiko, valeu.